mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas. Hoje a gente veio direto para Barão Geraldo. Eu espero que com esse lindo painel aqui atrás vocês já consigam pensar aí o tipo de lugar que a gente veio conhecer hoje. A gente veio conhecer a Fundação Síndrome de Down. É uma instituição que existe já desde a década de 80, tem muita história para contar. E hoje, quem vai contar essa história, explicar um pouco de todo o trabalho que é desenvolvido aqui, é a vice-presidente Marta Avancin. Marta, obrigada pelo seu tempo. Tirou um tempinho para conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, contar a nossa história, apresentar a nossa instituição para vocês. A gente já deu um passeio por aqui. Estou encantada com o local, muito amplo. Vocês vão ver as imagens, espero que fiquem tão encantados quanto eu. Mas, Marta, falando assim um pouco da história, eu falei que é lá dos anos 80, mas a década de 80 tem 10 anos, então vamos contar um pouquinho de como surgiu isso lá. Bom, a fundação, ela surgiu em 1985, e a origem dela é justamente a partir da união de um grupo de pais e mães que tinham filhos com síndrome de Down, bebês, crianças muito pequenas, e aí eles se uniram para criar essa instituição. Por quê? A gente tem que lembrar que naquela época a ideia da presença das pessoas com deficiência, principalmente com deficiência intelectual na sociedade, circulando nas ruas, trabalhando, frequentando escolas, não era uma coisa muito comum. E existia todo um movimento das próprias pessoas com deficiência no Brasil e no mundo buscando, buscando essa inclusão, essa presença, essa participação na sociedade. E então esses pais se uniram, criaram a fundação para, enfim, dar as condições para essas pessoas, para esses filhos, para essas crianças se desenvolverem da melhor maneira possível, sempre tendo em vista a participação, a inclusão dessas pessoas na sociedade. É uma história longa, que já tem aí seus 30, 40 anos, e aí ao longo desse tempo a fundação foi mudando. A fundação, ela começou muito pequenininha, ela já funcionou como escola, por exemplo, e aí na década de 90 houve toda uma mudança dessa perspectiva, porque se percebeu que o importante não era ter uma escola para garantir a melhor formação possível para aquelas crianças que estavam sendo atendidas, mas assim, colocar essas crianças na escola comum, Então, mais pouquinho para frente, a Fundação se engajou no processo de colocar as pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual no mercado de trabalho. Tudo isso, quer dizer, isso tem a ver um pouco com o crescimento dessas pessoas. As pessoas vão passando, a gente vai de bebê para criança, adolescente, jovem, vida adulta, Então a trajetória da Fundação, ela meio que acompanha um pouco esse crescimento, essa evolução dessas pessoas, e pelas necessidades que foram se colocando, a cada etapa da vida, e também pelo próprio movimento da inclusão, quer dizer, o debate sobre a inclusão na sociedade, a existência de políticas públicas para essas pessoas, as reivindicações, elas também foram evoluindo ao longo do tempo. A Fundação foi crescendo junto com as necessidades que foram surgindo e mudando os seus conceitos, a forma de lidar com a deficiência, no caso aqui a síndrome de Down, Porque assim, o que acontece? A gente tem todo um processo que aconteceu aí ao longo do tempo, de a gente ter, então, por exemplo, o movimento pela inclusão das crianças com deficiência, dos estudantes com deficiência, começou de uma maneira muito mais forte no Brasil e talvez, eu arriscaria dizer, até em outros países, no final dos anos 90. Porque isso está associado ao movimento mundial da educação para todos, por exemplo, que é um movimento da Unesco, essa coisa. E aí isso foi gerando uma pressão social
para criar condições para que essas crianças, esses adolescentes frequentassem a escola comum. Então, nos anos 2000, em 2008, surgiu a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O nome é longo, mas ele é importante, né? Porque a gente não está falando da educação especial, a educação que vai assegurar ali condições para que aquela pessoa que tem uma deficiência intelectual ou outra qualquer se desenvolva e aprenda, né? Mas é na perspectiva da educação inclusiva, então aí isso fortalece todo um movimento, né? Tanto que se a gente observar ao longo do tempo, a partir de 2008 a gente tem um aumento grande da matrícula das pessoas com deficiência, das crianças, dos jovens com deficiência, e a maior parte ainda é deficiência intelectual nas escolas comuns. Né? Então, quer dizer, tem uma articulação da atuação da instituição, da fundação, com todo esse movimento maior. A qualificação dos profissionais, né? Não só a criança tem a dificuldade X, então vamos trabalhar essa dificuldade X num lugar externo para quando ela for para dentro da escola regular, ela poder acompanhar os coleguinhas e tudo. Então, esse é um paradigma que a gente chama de paradigma da integração. Né, que você, então nós vamos preparar essa pessoa, deixar essa pessoa o mais, né, preparada possível para ela entrar. Só que assim, a gente sabe como a vida é, a gente nunca está pronto, né? E a vida está sempre exigindo da gente. Então, a fundação, ela tem como característica de instituição, está sempre atuando nessas duas pontas. A gente atende as pessoas, hoje em dia a gente tem mais ou menos, se eu não estou enganada, mais ou menos 200 pessoas que a gente atende, de todas as faixas etárias. Nós temos pessoas que estão aqui desde que a fundação foi criada, né? Que eram crianças na primeira infância e hoje são adultos que estão no mercado de trabalho, estão fazendo as suas atividades, ou não também, né? E a gente busca estar sempre atuando nessas duas pontas, né? Porque é aí que a gente vai conseguindo levar o recado da inclusão. Porque a inclusão, gente, ela não é só uma coisa assim, não, eu aceito essa pessoa. Quer dizer, a gente tem barreiras, né? Que são barreiras sociais, barreiras culturais, barreiras atitudinais. E com a deficiência intelectual, acontece muito assim, a síndrome de Down é típico, né? Porque já tem todo aquele olhar, aquela pessoa, você olha e fala, essa pessoa, você sabe que a pessoa tem síndrome de Down. Então já vem toda aquela carga de, não, é uma pessoa que não consegue, é uma pessoa que não é capaz, é uma pessoa, né? E a gente tem aquela tendência a infantilizar, a tratar como adulto, como criança, fala, chega para outro, que bonitinho, você consegue colocar uma compra no saquinho do mercado, olha que lindo. Então, a gente tem que ter uma atuação para mudar esse olhar, né? Então, preparar, obviamente, essas pessoas, dar condições, mas assim, empurrar e fazer e a coisa acontecer na sociedade, porque as pessoas enxerguem diferente. A gente quer muito isso, a gente trabalha muito por isso. Inclusive, vocês trabalham antes mesmo dessa criança vir ao mundo, que vocês têm a parte do acompanhamento das mães que recebem o diagnóstico, né? Sim, essa coisa do diagnóstico, ela é um X, né? E ela é muito importante, porque, gente, nós estamos, né, no ano 2023, e as mães, que geralmente são as mães que recebem o diagnóstico, ou a suspeita de diagnóstico, ainda escutam coisas, né? Eu escuto aqui dentro da fundação as mães falando, é porque o médico falou que o meu filho não vai andar, que o meu filho não vai, não sei o que. Quer dizer, gente, é inacreditável, né? Falando sério, que a gente em 2023 ainda acredite que uma pessoa com síndrome de Down não vai andar, que ela não vai falar, que ela não vai aprender na escola. Profissionais médicos que dão esse discurso para a mãe que já está naquele momento, a gravidez já é um momento de fragilidade, às vezes várias coisas, ainda vem um diagnóstico que tem todo um peso de lá dos anos 80, que a gente sabe que, né, síndrome de Down, tudo isso que você falou, e ainda vem o profissional que devia apoiar, né, acompanhar e tudo, não vai andar, não vai falar e tudo mais. Quer dizer, é muita falta de informação, né, assim, eu acho que a gente ainda tem um olhar muito medicalizante. E isso é uma bandeira fortíssima da Fundação, tanto que a gente tem publicações
recomendo que vocês leiam, venham, conheçam a nossa biblioteca, a nossa livraria, na verdade. Né? No nosso site a gente tem vários livros que falam sobre a inclusão numa perspectiva que quebra muito essa ideia da incapacidade, né? E são livros, a gente tem vários livros de um autor italiano que eu particularmente gosto e que sempre me ajuda muito, que é o Carlo Lepri, né? A gente trouxe vários livros dele e traduziu esses livros, né? Porque ele fala justamente sobre essa questão da pessoa com deficiência intelectual, com síndrome de Down, na perspectiva da autonomia, né? E do quanto a sociedade ela impede essas pessoas de serem quem elas são, né, por barreiras mesmo, né? A ideia de barreira é um conceito, né? A gente entra nesse mundo do debate, da conceituação, da teoria sobre a deficiência, e a gente percebe que, enfim, tem muita questão, tem muito ainda a se discutir, muito. Então, eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente chamar a atenção é que a Fundação ela tem uma atuação forte na produção de informação e de conhecimento sobre a deficiência intelectual. E aí a gente tem os livros que a gente lança e a gente também tem os fóruns, né? Pode ficar à vontade de falar site, qualquer coisa que você precisar. Tá. Vai estar sempre passando aqui durante o programa os contatos, os números, e-mails. Bacana. Pode ficar à vontade de falar também. O site é www.fsdown.org.br, né? Vocês podem acessar o site e lá a gente tem essa produção, mas a gente tem também os fóruns. E o ano passado a gente fez o 5º Fórum Internacional Síndrome de Down, que foi um fórum que a gente fez em novembro, foi uma semana praticamente de eventos, de palestras e de mesas, de rodas de conversa online, né? E a gente fez isso, fez com inscrição. Agora a gente abriu esse conteúdo em março para comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é o 21 de março. A gente abriu esse conteúdo todo, ele está aberto no nosso YouTube, vocês podem ir lá consultar, ver isso. Tem muita palestra sobre várias questões relacionadas à síndrome de Down na vida adulta, mas a gente não pode falar da vida adulta sem falar do que vem antes, né? Porque principalmente no caso da deficiência intelectual, é muito, muito, muito importante você construir a trajetória da autonomia. Esse é o nosso grande objetivo, é a autonomia, né? Então a gente tem lá discussões sobre inserção no mercado de trabalho, sobre educação, sobre envelhecimento, né? Essa é uma frente forte nossa, tanto de reflexão quanto de atuação. A gente já fez um trabalho no ano passado, encerrou um projeto importante sobre essa questão do Alzheimer, porque existe toda uma literatura médica na área da saúde que mostra que existe uma questão do envelhecimento precoce das pessoas com síndrome de Down, então a gente está olhando para isso. A gente também tem, pensando na vida adulta, todo um projeto de moradia independente, né? Isso é uma bandeira antiga da Fundação e a gente lançou esse ano um projeto de moradia independente, que é o quê? Que são pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, adultas, tratadas como adultos, né? Isso não significa que talvez não precise de apoios, certo? Mas é sempre essa perspectiva, é o protagonismo da pessoa. Ela vai ter a sua casa, né? Vai morar sozinha, isso tudo é articulado com a família, tudo. E aí a gente entra com o suporte, com o apoio necessário para que essa pessoa tenha a sua vida autônoma, né? Por que não? Por que uma pessoa com síndrome de Down não pode andar sozinha na rua, tomar um ônibus, fazer a compra do seu supermercado, decidir o que ela quer fazer? Né? É isso muito a nossa luta, a nossa bandeira, né? Pela autonomia, pela autodeterminação das pessoas com deficiência intelectual. Né? Então a gente tem um mercado de trabalho que desde o fim dos anos 90, né, a Fundação tem uma atuação muito forte, muito próxima com empresas, né, para colocar essas pessoas no mercado de trabalho e ao mesmo tempo fazer todo um trabalho, um acompanhamento, um monitoramento com as empresas para abrir
esse campo, né, essa possibilidade de receber essas pessoas, né? Então, é nisso que a gente vai trabalhando. A gente está aqui em Barão Geraldo, né, é o nosso trabalho aqui, e a gente tá fazendo isso. Mas, como eu já disse, a gente, para chegar no mercado de trabalho, você tem que ter todo um trabalho, né? Uma atuação anterior. Então, você tem, na primeira infância, no começo, é muito importante a estimulação, a fisioterapia, a fonoaudiologia, né? Que são terapias bem específicas, muitas vezes, e focadas ali na necessidade daquela criança para ela se desenvolver, né? Para ela ficar em pé, para ela andar, para ela fazer, né? A gente tem todo um acompanhamento escolar, né? A gente faz um trabalho de AEE, que é o atendimento educacional especializado, em parceria com as escolas, em conjunto com as escolas. Por quê? Porque o que a gente quer? A gente quer que a gente não quer que as crianças venham para cá, os adolescentes venham para cá e fiquem aqui aprendendo, sendo alfabetizados. Não, isso é um papel da escola. A escola é que tem que alfabetizar, né? A gente apoia, a gente ajuda, a gente dá os recursos, a gente sugere, a gente se articula com o professor, com a professora, né, normalmente, e a gente procura fazer essa roda girar, né? Mas nós não temos essa pretensão, né? A gente não é uma escola, a gente não está aqui para alfabetizar, para ensinar geografia, matemática, não é o nosso papel. Né? A gente tem grupos de jovens, a gente tem grupos de adolescentes, a gente tem um programa de lazer com os adultos, os jovens adultos e os adultos, que eles saem, eles escolhem onde eles querem sair e eles vão em grupo, né? Com isso, o que a gente quer? Obviamente, propiciar aí uma vida, né, social, porque isso é uma verdade. As pessoas com deficiência, elas vivem numa situação de isolamento na nossa sociedade. Então, é um trabalho assim, deles irem, escolherem onde querer. Não, queremos ir comer uma pizza, queremos ir para aquele barzinho. Aí eles vão, se reúnem, fazem, né, enfim. E as coisas vão acontecendo e a gente vai tentando ir quebrando as barreiras, que muitas vezes está na família também, né? Existe essa proximidade também do que é desenvolvido aqui com a família, integração da família, né? Para garantir também que eles acompanhem o que está acontecendo aqui. Também existe essa proposta, assim? Existe sim, existem grupos de família, a gente procura fazer com que as famílias acompanhem, participem, discutam, porque assim, a gente precisa falar, a gente precisa trazer as nossas questões, porque são muitas dúvidas, né? Então não é assim, a deficiência intelectual, ela não é um problema, né? Mas ela muda a nossa perspectiva, ela é muito disruptiva. Eu sou mãe de uma adolescente com síndrome de Down e assim, o tempo todo eu tenho que rever os meus conceitos, né? Então é muito importante essa interação, essa troca com outras famílias, essa troca com profissionais, essa coisa de você se informar, ler. Quando acha que chegou num ponto, nossa, cheguei no ponto máximo do nirvana, da desconstrução daquilo, aí vem a criança ou o adolescente com um outro elemento, você... isso aqui eu não sei como lidar. Então, olha, eu vou trazer uma experiência pessoal minha, tá? Uma coisa que foi muito marcante para mim, porque, assim, eu tô nessa luta desde que minha filha nasceu, com 16 anos, né? E aí eu acho, não, porque eu sei de inclusão, eu tô aqui, mãe, né, não sei o que, super engajada. Aí a minha filha chegou com uma notícia de que ela estava namorando. Só que o namorado não tinha síndrome de Down. Aí eu falei, meu Deus, como? O que está acontecendo? Isso aqui. Eu falei, não tinha passado pela minha cabeça que a minha filha podia namorar um garoto que não tem síndrome de Down, você percebe? Então, isso eu acho que mostra um pouco o quanto esse capacitismo, essa visão, ela está entranhada dentro da gente, né? E naquelas sutilezas e tudo. Aí, lógico, foi todo um processo para eu me reposicionar e aceitar e me relacionar com isso e ver. Quer dizer, então, isso é muito rico,
né? Isso é uma abertura muito grande para a gente o tempo todo. Então eu deixo o convite, né? Convivam com pessoas com deficiência intelectual, abram-se para elas, né? Não partam do pressuposto de que não, ela não vai entender o que eu estou falando, ou a gente só ganha nessa troca. Né? E eu acho que é esse o movimento, né, também que a gente está. E a gente está se engajando também, a gente tem capoeira, a gente está se engajando com um time de futebol de salão, do Guarani. Quer dizer, então é essa articulação para a gente fazer essa circulação e levar essas pessoas para o máximo de espaços possíveis, né? E aí nós temos o nosso ateliê, que é assim, né, gente? O ateliê mora no meu coração. O ateliê, ele tem uma proposta que eu acho maravilhosa, né? E isso eu acho que eu tenho até que dar o crédito, que é a Lenir Santos, que é uma diretora fundadora, ela é vice-presidente hoje, mas ela fundou a fundação. E a Lenir brigava muito pelo ateliê. Nós temos que ter um ateliê, que foi uma experiência que ela viu no Canadá, e ela trouxe aqui para a fundação. Só que assim, a ideia, eu acho que quando a gente fala de deficiência ou de criança, a gente fala, não, porque a arte é um meio de expressar, um meio de... Tudo bem, é um meio de expressar, mas a gente não quer usar a arte como um meio de cura, de tratamento. Não é essa a nossa proposta com o ateliê. Tanto que a gente só tem artista trabalhando, a gente não tem arte educador no ateliê. Nós temos 3 artistas plásticos que estão lá para trabalhar com quem vier, trabalhar arte, trabalhar técnica, trabalhar expressão, né? E é um processo, é um projeto que está em evolução, né? Hoje a gente já está num giro, é um ateliê aberto, então as pessoas que frequentam a fundação podem chegar, é só chegar. Você chega lá, não tem que marcar a hora, não tem, vai ter material, vai ter uma proposta. E o ateliê, ele funciona por projetos, né? O ateliê é apenas um dos, vamos dizer, serviços que são ofertados aqui. Isso. A gente vai conversar com um dos artistas que, como a Marta falou, que estão aqui coordenando, vamos usar essa palavra. Exatamente. E eles vão explicar um pouco do que se trata, dar os detalhes. E vocês vão ver esse VT, a gente volta em um instante. Vocês são, de certa forma, responsáveis aqui pelo ateliê, um dos serviços que são ofertados aqui na Fundação. Conta para a gente um pouquinho como funciona, como é desenvolvida essa proposta aqui, que a Marta já adiantou para a gente, que é um pouco diferente do que a gente acaba encontrando em outras instituições quando trata de arte e terapia. Então, aqui no Ateliê Tomás Perina, a gente desenvolve atividades artísticas. O que isso é? Aqui é um ateliê. Um ateliê é um espaço de pesquisa artística, de pesquisa visual. Então, as pessoas que vêm para o ateliê, os frequentadores do ateliê, eles podem usar diversos materiais, eles podem pensar o que eles querem fazer e fazer aquilo que eles
imaginam fazer. E nós, essa equipe de artistas que tem aqui, que sou eu, o Mirza, e também tem a Vera, que hoje não está presente, mas faz parte, a gente media esse momento de construção dessa linguagem visual que eles desenvolvem aqui. O ateliê fica aberto no período da manhã, no período da tarde, então eles podem frequentar nos horários possíveis para eles, às vezes vindo até mais de uma vez na semana, para que eles possam desenvolver esse trabalho artístico. A gente tem alguns artistas aqui que frequentam o ateliê que já têm um trabalho consolidado, que já tem uma pesquisa que desenvolve há muito tempo no ateliê, e com isso eles vão construindo essa identidade também artística que cada um compõe. E assim, a cada ano ou semestre, vocês desenvolvem uma prática ou um projeto específico? Como é aí a construção desse dia a dia com eles? A partir de uma temática, a gente vai construindo e estimulando, né, dentro dessa temática. E aí, no final desse semestre, a gente faz uma exposição. Então, atualmente, a gente está com uma exposição aberta ao público, né, todos estão convidados, e, a partir de agora, a gente já começa a planejar, junto com as pessoas que frequentam aqui, como vai se desenrolar e desenvolver para o próximo semestre também. E como essa conversa aí para garantir que todos estejam envolvidos, vocês separam um momento para receber essa troca? Como funciona? Dentro do ateliê, por exemplo, né, agora a gente trouxe esse tema, o nome da exposição, né, por exemplo, Olhar é diferente de ver. Então, a gente construiu uma proposta onde eles, além de se observarem, eles também possam se observar uns aos outros, se conhecerem através da produção deles. Então, a gente pensa não só em propostas que são individuais, mas também propostas coletivas. Dentro disso, a gente quer muito expandir isso para a comunidade, que eles também possam receber as pessoas que estão no entorno da fundação, que estão em Campinas, para que eles possam falar daquilo que eles estão fazendo aqui dentro. Então, a troca entre eles acontece, e também a gente quer expandir essa troca com a comunidade, para que as pessoas conheçam o que eles fazem aqui. Qual seria que vocês diriam que é o diferencial do que vocês fazem aqui? Além do estímulo, é a própria pesquisa de cada um, o que cada um já começa a desenvolver. E aí a gente vai dando ferramentas para que ele tenha novos horizontes, novas experiências materiais. Esses estímulos faz com que ele desenvolva uma pesquisa longa, né, que não seja uma atividade pontual, mas assim para um semestre dentro das temáticas que a gente vem trazendo. Então é a pesquisa individual mais essa pesquisa coletiva. Sobre o trabalho desenvolvido aqui, tem mais alguma coisa interessante de falar que eu não abordei, que vocês acham que seria legal falar? Assim, primeiro que é um diferencial, de fato, a fundação ter esse espaço, ter um ateliê de arte, com uma estrutura como essa, né? Eu mesma, assim, não sei se tem muitos ateliês de arte desses abertos, né? Ateliês que são abertos para que as pessoas possam passar o tempo delas produzindo. E ser um espaço de voz. Isso é algo que eu acho muito importante, que é um diferencial também, né? A partir do momento que você possibilita, que você oferece um espaço onde as pessoas possam se expressar, essas pessoas começam a ter mais voz, começam a ter mais visibilidade, né? Todos nós precisamos de um lugar, né, para dizer quem somos, como somos. Então, essa é a beleza, né, de poder traduzir o que eles têm para dizer através daquilo que eles produzem.
Acrescentar alguma coisa? É que a gente está muito acostumado com oficinas, né, com técnicas. E aqui é o inverso disso. A gente apresenta materiais e vai dando esses estímulos, vai deixando um pouco mais livre, né? Que uma oficina é algo muito pontual de uma técnica. E aí aqui a ideia é diferente disso. Simone, tem várias artes ali no fundo, atrás de você. Tudo produção sua? Sim, é minha produção de produzir a tela. Primeiro desenha, depois pinta. E você falou que você gosta de misturar as cores, né? Sim, eu gosto de misturar várias cores bem coloridos, quentes quentes e suaves. Eu tô vendo que tem muitas linhas, muitos formatos. Gosta de trabalhar com formas geométricas? Adoro trabalhar fora geométrica, é bom. Eu também estou pesquisando no Google também, eu copio onde que ele nasceu, onde repõe exposição. As exposições, né? E tem quanto tempo que você faz arte aqui no ateliê? Muito tempo. Eu faço ateliê, eu conheci a Ana Márcia, a Águida e o Rodrigo. Muito tempo aqui. Agora, eu estou com ateliê com a Márcia ou com a Vera. E a assistente dele também. Você me falou aí que na hora de pintar, de usar as cores, te dá autoestima, foi isso que você me contou? Autoestima, alegre, precisa sorrir para aparecer. E essa alegria você coloca nas suas telas? A alegria, coloco a minha tela de lua de cristal. Ah, tela lua de cristal. O que mais que você gosta de mexer além das cores, além de tinta? Tem outro material que você gosta também? Gosto de pintar eu gosto de pintar papelão, eu gosto de pintar de papel de cera também. E o que mais que você quer falar para mim aqui sobre a instituição? A instituição aqui é a instituição da Fundação. Ajuda a assinar e como fazer melhor, pensar pensamento positivo para fazer. Para fazer as suas artes e as coisas do dia a dia também. Dia a dia também.
trabalho desenvolvido no ateliê, todo explicado, tudo que é desenvolvido é nessa parte aí, que apenas, como eu falei, é apenas uma dos serviços ofertados aqui. Aqui vocês contam com uma equipe multiprofissional, né? Como é que funcionam esses atendimentos? É hora marcada? Todo dia é um grupo? Como é que funciona um pouquinho desse cronograma aí do dia a dia? Então, os atendimentos, a gente tem sim uma equipe multidisciplinar, porque a vida é multidisciplinar, né, gente? Vamos combinar que a vida é multidisciplinar. Então, a gente, essa multiplicidade de olhares, e tem a ver também, eu estou brincando um pouco aqui, mas tem a ver um pouco também com as necessidades típicas, vamos dizer assim, né, que acontecem. Então, a gente sabe que uma criança com síndrome de Down precisa de fisioterapia. Porque faz muita diferença, entendeu? Ela ter essa fisioterapia no começo, isso vai interferir muito na vida dela lá na frente. Ela ter um acompanhamento fonoaudiológico, me desculpem aqui a confusão, vai afetar lá na frente, né? Então é muito importante a gente garantir essa base, nós temos isso. Geralmente a gente trabalha com atendimentos em grupo, né? Porque não é a proposta você pegar a criança, vem aqui, eu vou olhar para o seu joelho, para esse detalhezinho aqui, aprofundar. Às vezes precisa, às vezes é necessário, mas a gente sempre procura trabalhar em grupo, porque aí você tem uma outra dinâmica, né? É uma equipe grande, é uma equipe que troca muito. Eu acho que isso é uma prática, eu acho isso muito bacana aqui dentro da Fundação. É uma equipe que está sempre trocando, tem reuniões periódicas e tudo, e a gente trabalha nessa perspectiva multidisciplinar mesmo, né? E entre as áreas. E procurando também, eu acho que tem uma coisa importante também, que corre paralelo aí, que a gente tem um atendimento psicológico, né? A gente frequentemente tem projetos de atendimento, de psicoterapia mesmo às vezes, né? Psicoterapia curta, as pessoas vêm, fazem o seu trabalho, né? Tratam, às vezes tem uma necessidade pontual, então a gente tem esse suporte, a gente tem os grupos de famílias, a gente tem muita coisa, eu acho que certamente eu estou esquecendo de alguma coisa, porque são muitas frentes. E são projetos que vão se intercalando, entendeu? A gente tem um projeto e a gente está procurando muito fortalecer essa dinâmica, né? A gente olhar para as nossas necessidades e correr atrás de um projeto. Então agora, por exemplo, projetos na área de esportes, projetos na área de cultura, né? A gente quer muito essa abertura, né? Tanto que o ateliê, a nossa meta, o nosso objetivo com o ateliê é abrir o ateliê para a comunidade. Então, de repente, a gente está aqui em Barão, tem uma pessoa que mora aqui, gosta, quer aprender, vem para o ateliê. Ainda não está acontecendo. Em breve a gente noticia, a gente avisa vocês quando tiver acontecendo. As portas ficam abertas para voltar e já vir aos outros mostras do ateliê. Com certeza, porque a cada semestre a gente tem uma mostra, né? E falando assim, quem está acompanhando o Mãos Solidárias deve estar ficando encantado aí com toda essa história, com toda essa estrutura. Mas quem ficou interessado, que tem um familiar, uma criança e tudo, qual é a porta de entrada para cá? Como é que funciona? Bate na portinha, faz um cadastro, como é isso? Então, geralmente, são várias portas de entrada, né? Quer dizer, as crianças normalmente é pelo SUS, né? Porque a gente tem um convênio com o SUS. Geralmente a porta de entrada é pelo SUS, mas qualquer pessoa que quiser pode procurar a Fundação, né? Telefona, vem até aqui e a gente dá essa orientação, porque como também às vezes são projetos, tem os projetos da vida adulta, por exemplo, a gente tem cursos para formação para o mercado de trabalho, isso não é pelo SUS, é por outro caminho, quer dizer, eu não vou saber detalhar todos esses caminhos para vocês, gente. Não tem problema, os contatos passam aqui, a galera entra em contato. Entra em contato que a gente dá toda a orientação, todo o suporte, o caminho aí e ajuda no que for necessário, porque o que a gente quer é que as pessoas venham para cá, né? Não, às vezes as pessoas ficam, não, porque não é possível, porque não tem como entrar. Não, tem sim, venha,
fale com a gente, procure a gente, que a gente orienta e abre os caminhos, porque a gente quer, isso aqui a gente tem muita condição de atender muita gente aqui. Ah, que bom saber disso. Depois do Mãos Solidárias, eu espero que as pessoas também conheçam mais aqui o trabalho da Fundação. Mas uma coisa que é sempre um ponto em questão ao terceiro setor, as OSCs, ONGs, Fundação, é a questão do financiamento. Sim. A Fundação tem uma estrutura física muito grande, tem uma quantidade muito grande de pessoas atendidas, pelo que você falou. Como que ela se mantém hoje em dia? Ela precisa de doação? Ela precisa de parceria? Como é que a gente faz para garantir aí a continuidade do serviço aqui? Parceria é bem-vinda, gente. Doação também. A gente tem, eu vou começar por aí, depois eu chego na parte mais institucional. A gente tem, no nosso site, tem um projeto que chama Mixdown, né? Pelo site é possível você acessar, é uma página que está junto lá, que tem, a gente pega a doação, né? As pessoas podem fazer uma doação pontual ou podem fazer doação recorrente, tá? A gente também tem a questão da nota fiscal, tá? Então, é muito fácil, eu mesma fiz isso, eu achava que era uma coisa complicada, você pode vincular o seu CPF ao CPNJ da Fundação e aí, automaticamente, cada vez que você vai na farmácia, no supermercado, enfim, faz uma comprinha aí, você põe lá o seu CPF, automaticamente vai para o CNPJ da Fundação. Isso é muito bem-vindo, a gente agradece todo mundo que fizer esse tipo de doação. Nós temos alguns eventos, por exemplo, a gente tem o Trilhão Solidário. O Trilhão Solidário acontece sempre no primeiro semestre, esse ano foi, no mês passado, foi em maio o Trilhão. É um negócio muito bacana, é uma parceria que a gente tem com a Brou, que é um pessoal de bicicleta, né, de bike, desse mundo da bike aí, das trilhas, e aí a gente fez um evento que foi muito legal, que foi no Parque Ecológico, que tinha um pessoal que comprou os kits para fazer o circuito de bicicleta e o pessoal que fez caminhada. É a segunda vez, a primeira vez só tinha bicicleta, esse ano já teve a caminhada. E a gente está botando bastante energia nesse evento, porque é um evento importante, dá visibilidade, junta as pessoas, nessa perspectiva que eu estava sinalizando, de juntar pessoas com deficiência, sem deficiência, gente adulta, criança, quer dizer, é isso que a gente quer, né? A vida é essa. E então a gente tem o Trilhão também, a gente aceita parcerias, aceita quem se interessar, pode nos procurar que a gente informa como é que isso pode ser articulado. A gente tem também um outro evento que é no segundo semestre, que é o Leilão de Artes. Tá? A gente já fez 2 leilões, a gente vai ter um próximo leilão em outubro, e aí a gente também aceita parcerias, aceita articulação, a parceria de divulgação, pode ser troca de serviço, pode ser em dinheiro também, que é bem-vindo, que é um leilão de artes. A gente não fez, não eram obras de artistas com síndrome de Down, a gente está caminhando para isso, tá? Eu acredito que em breve a gente vai conseguir ter um leilão de obras, né, do pessoal que está aqui no ateliê, mas também esse é um projeto bem bacana de arrecadação de recursos e de fundos. E a gente tem os convênios, né? A gente tem um convênio com o SUS, como eu já mencionei, a gente tem convênio com a educação, com a Secretaria Municipal, a gente tem um convênio com a assistência e a gente também tem convênios aí, às vezes, com o Ministério da Saúde, a gente consegue, enfim, por meio do PRONAS, a gente consegue uma verba específica para desenvolver um determinado projeto estratégico, né, pensando aí nos direitos e na melhoria da qualidade de vida e na autonomia das pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual. Dá para perceber que o projeto daqui, o discurso de você é bem forte, é bem firme em relação ao que vocês querem para essas pessoas, que autonomia, que possam viver sua vida, não que o assistencialismo em si ou a necessidade X, Y não seja válida também, com todas as outras instituições que existem, mas vocês querem que ele escorra aí o mundo, né? Isso está no nosso DNA, né? A Fundação surgiu com essa perspectiva e a Fundação, historicamente, tem uma atuação muito importante
Também através da federação, né, da Federação Síndrome de Down, que reúne instituições do Brasil inteiro ligadas à pauta da Síndrome de Down. Então a gente tem muito essa coisa da inclusão, a gente é bem, diria até bem, sei lá, a gente é muito firme nessa pauta, né? Eu acho que é porque é esse o mundo que a gente acredita, é isso que a gente quer e é por isso que a gente está aqui. Marta, falamos da fundação, dos serviços, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Algo que você quer deixar mais aí pra gente? Não, eu gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo, venham conhecer a fundação, procurem a gente, falem com a gente, né? Às vezes tem uma ideia, tem uma vontade, tem um desejo, tem uma curiosidade. A gente também tem voluntariado, né? Então se você tem interesse, se você gosta, se você quer conhecer melhor, venha com a gente, né? Entre na nossa livraria, venha conhecer as nossas publicações, vá ver o fórum, eu acho que é uma coisa que com certeza vai enriquecer você. Agradeço. Marta Avancin, vice-presidente aqui da Fundação Síndrome de Down, muito obrigada pelo seu tempo, por dividir a história. As portas da TV Câmara ficam abertas para vocês voltarem em outro momento falar da exposição, do leilão, do que for. Ah, com certeza, a gente vai usar essa porta. Pode ter certeza. Pode entrar em contato. Pode ter certeza. Muito obrigada. Obrigada novamente. O Mãos Solidárias de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, ver os outros quadros e programas da nossa grade. E eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau.